faço feliz quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus à procura dos teus. Boa noite, pessoa linda! Boa noite, boa noite! Já vamos começar a nossa live de hoje com uma convidada super especial. Ela já está aqui conosco, mas antes de chamá-la, eu vou fazer aquilo que eu faço no começo de todas as lives, que é encaminhar essa live para as pessoas que eu conheço. Faço mesmo, você que está agora comigo, você que está assistindo a reprise, encaminha essa live que nós vamos falar sobre como dar limites aos filhos. E limite, gente, com afeto, que eu vejo que é a maior dificuldade dos pais, das famílias, nesse sentido de ter um equilíbrio em não ser tão permissível e dar limite, né? Dar limite aos filhos. Boa noite, sejam bem-vindos. Estou encaminhando a live agora. Caminhando aqui. Encaminha essa live você também. A Ana já tá aqui conosco, já vou chamá-la. Mas antes eu tô encaminhando essa live para todos que eu conheço. Encaminha você também. Uma frase que eu sempre falo não é porque você é mãe que você tem que saber todas as coisas sobre como lidar, como tratar a criança. Então, essa live vem ajudar você, mamãe, até mesmo os professores que precisam aí estar orientando, né? A gente também a gente ajuda também nesse impor, nesse dar limite, a gente também faz essa parte na escola e com muito afeto, e a gente sempre tem essa preocupação em agir de maneira, como eu falei, é que nem pai e mãe mesmo, né? Que não seja tão permissivo, mas que sim, que seja ali, que coloque o limite com afeto, com carinho. E, gente, para falar sobre esse tema, não poderia ter escolhido ninguém melhor do que ela, maravilhosa, Ana Bortoleto. Ela é terapeuta emocional e ela vai falar um pouco sobre o trabalho dela e também aí trazer dicas pra gente, para nós podermos fazer isso, dar limites com a consciência limpa. Ficar em paz. Quantas mães me procuram e falam, Lô, eu coloco limite, eu chamo atenção, depois fico com um coração pesado, não sei se eu falei demais, se eu fiz mais, se eu fiz menos, se eu fui permissivo. Então essa live vem aí para nos trazer tranquilidade quanto a limites, quanto a educar, quanto a entender a parte emocional da sua criança. Deixa eu chamar ela, mais que maravilhosa, Ana Bortoleto. Como descobrir o meu limite? Ó, já começou com pergunta, Emanuel. Deixa eu chamar aqui. Ana, tem como você mandar o convite para mim? Ana, te mandei o convite. Boa noite, Jessinara. Foi. Acho que Foi. Foi. Oi, Tá escuro aqui, Ana. mas Tá um foi pouquinho. escuro, mas tá bom. Dá para ver sim. Eu tô com a luz ligada, engraçado. Estranho. Ana, boa Boa noite. noite, Gratidão por você ter querida. aceitado o meu Eu que convite. Muito, muito, agradeço. muito obrigada.
Eu que agradeço, é um prazer, assim, poder falar sobre esse tema, poder Sim, falar sobre limite, poder falar sobre limite com afeto, sobre limite realista, o que quanto legal. isso está presente na nossa vida, Uhum, esteve presente na nossa infância e como é isso em relação aos nossos filhos hoje, né? sim, Vai ser um bate-papo bem legal. interessante, Aham. interessante. Esclarecedor, porque você concorda, Ana, que Meus muitas cachorros mães. começaram a Ah, latir muito, mas eles já param, gente. É só porque o interfone toca, eles dão um sinal de vida, mas eles já param. tá. Muitas mães, eu falo, muitas mães vêm procurar, Ana, com com esse questionamento mesmo, né? De saber qual é o limite, qual é o certo, qual é o correto, porque às vezes elas fazem a correção diante daquilo que elas sabem, depois fica com o coração ali, é, né, sofrendo, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado? Então essa live realmente para trazer tranquilidade para as mães, para elas poderem saber até que momento, entender um pouco do emocional da criança. Eu vou fazer perguntas sobre isso para você. E pessoal lindo, antes da gente continuar, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, encaminhe essa live. Eu vou aqui, gente, tem a pergunta do Manuel, o Manuel já mandou aqui uma pergunta pra gente. Eu vou até anotar aqui para não esquecer, só que eu vou, como descobrir, Meu limite. eu vou desativar os comentários, porque senão eu não consigo ver a Ana direito, acho que vocês também não, mas depois eu retorno, abro os comentários e vocês podem fazer pergunta, tá bom? Gente, boa noite a todos. Gratidão por você estar conosco. E Ana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado. Imagina, eu tô. É um assunto, é um tema que eu não me canso de falar sobre Que ele. Eu legal. penso assim, que quanto mais a gente fala sobre necessidades emocionais, sobre limites e Uhum, todos os outros, mais a gente consegue ajudar o mundo a transformar as pessoas, a gente perfeito. entender que não tem culpa, que a gente Uhum, pode, a gente faz o que a gente dá conta uhum, e que a gente pode mudar se a gente quiser também, sim, né? sim, com certeza. Ana, para a gente começar esse bate-papo, eu quero saber de você o que são necessidades emocionais. E aí eu queria já que você adentrasse um pouco e falasse sobre o seu trabalho como terapeuta emocional. Eu achei super interessante. Eu quero que você destrinche um pouco para a gente o que são as necessidades emocionais e também um pouco sobre o que você faz como terapeuta emocional. Vou começar pelas necessidades emocionais, Tá, aí no meio do caminho eu tá explico, bom. que aí já fica mais fácil de entender. O que Uhum, são necessidades emocionais? Se a gente for olhar ao pé da letra, são uhum, necessidades, uhum, né? Coisas que a gente precisa uhum, emocionalmente. uhum, Todos nós, todo mundo que está aqui assistindo, e meu convite é, enquanto vocês estiverem ouvindo, que vocês vão percebendo quais poderiam ser as suas. Que a gente já consegue, mesmo ouvindo e percebendo, eu acho que isso aqui faltou na minha infância, eu acho que eu senti a sensação que eu sinto a sensação que eu quero isso das pessoas, ou aquilo das pessoas. Não vai uhum. se ouvindo também. Todos nós Legal. precisamos, todos nós temos necessidades emocionais. Uhum, Na nossa infância, desde que que a gente é bebezinho, muitos estudos comprovam e mostram que talvez desde a gestação a gente, como bebê, como feto ali, já sente emocionalmente algo em relação ao mundo, à nossa mãe, aqueles sentimentos. Então, sim. desde a nossa gestação ali, da gente feto, a gente já espera algo emocionalmente dos nossos pais. Uhum, E essas necessidades emocionais, todos nós temos. Nossos pais uhum, deram da maneira que eles conseguiram. Então, é uhum, interessante a gente entender com isso que nossos pais deram o que eles deram conta, a gente está fazendo o que a gente dá conta em relação aos nossos filhos. Mas a gente pode mudar o que é em relação aos nossos filhos, nós somos responsáveis por isso hoje ainda, se nossos filhos são crianças até adolescentes. uhum. E aí, nossos pais dão. Só que a minha sensação, eu vou explicar o que é isso que Sim. eles dão. Mas a minha sensação é que de alguma maneira faltou alguma coisa. É que de alguma maneira faltou algo que não era bem assim que eu esperava. E o que é Uhum, isso? Para a gente crescer um adulto saudável emocionalmente, a gente precisaria ter convivido
em um lar saudável emocionalmente. Uhum. E, independente de como foi a nossa infância, esse lar não era 100% saudável emocionalmente. Uhum. Ele pode até ter sido o mais estável possível. Eu, como criança, percebia que eu queria alguma coisa diferente do que estava sendo me proporcionado. Uhum. E quando a gente fala dessas necessidades, Lu, a gente está falando de vínculos seguros, da criança se sentir segura, da Isso que eu ia criança se perguntar. sentir amada, da criança se sentir amada, valorizada e amparada. São as crenças centrais. Todo mundo Uhum. precisa sentir amor, valor e amparo no ambiente Tá. familiar. Só que quando a gente fala de necessidades emocionais, a gente está falando de 5 grupos de necessidades emocionais. Uhum. Aí, por isso que a gente vai chegar lá no limite, porque um dos grupos é limite com afeto. Mas Uhum. o primeiro grupo é o grupo de vínculos seguros, de necessidades emocionais relacionadas ao neném, à criança, ao adolescente, sentir que ele pertence, Uhum. sentir que ele tem segurança, que ele não Uhum. vai ser abandonado, que ele tem conexão com aquele ambiente seguro. Desde Uhum. bebê, e isso vai passando. As necessidades emocionais, elas não têm um início, meio e fim assim, de fases, não. A criança e o adolescente vai tendo aquelas 5 supridas de maneira diferente durante a fase da vida. Então, Ana, só vínculo... para ver se a gente, Sim, se eu entendi e se o tá. público também entendeu. Então, a criança, desde lá da barriga da mãe, ela tem essas necessidades emocionais, e isso seria essas necessidades emocionais seria amor, valor e amparo. Essa criança O se sente maior de o tudo é o maior de maior todos. valor e amparo, mas as necessidades emocionais são 5 5 grupos, que grupos. esse que eu vou falar, que a gente está começando a falar agora, mas é isso. Tá, entendi. E aí, por exemplo, no caso você falou vínculo segura. A criança em si, né, de maneira inconsciente, ela precisa se sentir ali segura, Por acolhida. isso que um bebê chora de noite. Hum. Por isso que um bebê, tá, vamos olhar pro nenenzinho assim, Tá. ele chora, já comeu, já trocou a fralda, tá quentinho, não tem nada errado. Mas é esse instinto de deixa eu perceber se eu ainda tô seguro. Uau. E aí ele chora. Entendi. E aí, o que Uhum. essa criança precisa, Lô? Uhum. Quando a gente fala de vínculos seguros, de pais previsíveis. E o que Pais pais previsíveis. previsíveis? E o que são pais previsíveis? A criança chora, o pai ou a mãe está ali. Ela quer colo, o pai e a mãe estão ali. É muito diferente da gente comparar com uma criança mimada. São Uhum. momentos de vida, por mais que isso é confuso, e aí cada um faz dentro do que acredita e ok. Mas quando a gente está falando de necessidades emocionais, a gente não está fazendo a criança ficar mimada. A gente está dando Uhum. conexão, um ambiente seguro para aquela Uhum. criança. E Depois aí, você tem como falar como a gente identificar ou não é só no tato mesmo? Do e mimar pro garantir a segurança, né? Garantir ali que a criança se essa sinta segura. criança pequenininha, ela precisa se Uhum. sentir segura. Esse Uhum. nenenzinho, porque quando a gente chega numa próxima necessidade, que é autonomia e competência, Uhum. aí é eu deixar a criança descobrir o mundo. Entendi. Então, se eu Então, prendo proporcionar de demais, aí eu tô acordo com a super cada protegendo. fase. Uhum. Vai junto misturado. Então, essa Ok. criança nos vínculos seguros, que essa criança, esse neném, essa criança pequena entende? Que Uhum. eu posso ir, e que eu voltar, eu tenho um ninho seguro. Uhum. Então, por isso que a criancinha ali, o Benício hoje, meu filho mais novo, tem 3 anos, Uhum. 3 anos e meio. Então, eu observo isso muito nele, porque é um conhecimento, é um conteúdo que eu não tinha quando a Letícia nasceu. Ela precisa fazer 18. Uhum. Eu não tinha com o Matheus também. O Matheus tem 13. Uhum. Que é o quê? Sabe quando o neném cai? A Sim. criancinha cai? O Uhum. que é a primeira coisa que ela vai fazer? Procurar o olhar da mãe e do Sim. pai. Sim. Por quê? Ela se sente segura. Ela Uhum. sabe que aquele pai ou aquela mãe vai ali olhar se aconteceu algum problema. Uhum. E aí é muito nítido a gente perceber isso, que o neném caiu. Ele Uhum. procura o olho. Achei. Uhum. Se ele percebeu nele assim, não preciso chorar, porque não tá doendo, Uhum. continua. Ele vai Uhum. continuar. Se ele percebeu que que precisa de um cuidado, aí ele chora. Uhum. Ou se a mãe chega perto, aí ele vai chorar. Porque ele se Uhum. sente seguro em mostrar para a mãe que alguma coisa não saiu como esperar. E nesse lugar da autonomia e competência, é a criança, não é uma criança ser autônoma, claro que não, mas ela tem espaço para desenvolver competências, ela tem Sim. espaço para descobrir o mundo, para aprender a amarrar um tênis sozinha, para beber uma água, para comer,
para subir a escada, escalar a janela e entendendo que ela tem autonomia, que existe, é como se no limite, na autonomia e competência, ela entende que ela é um indivíduo. Esse Sim. ser humano entende que um cordão umbilical foi cortado e que ele é um indivíduo. Sim. Mas quando o vínculo seguro foi estabelecido, ele sabe que ele pode voltar se acontecer alguma coisa. E aí, Entendo. depois, essa criança que não teve esse lugar de limite de autonomia e competência tão bem desenvolvido na infância, e talvez aquela mãe que está super protegendo, que está fazendo as coisas, que está sempre querendo validar se a escolha da criança, não, você vai fazer isso ou aquilo, e a gente faz sem perceber. Vai crescer um adulto, às vezes, com uma sensação de fracasso, com uma sensação de dependência, com uma sensação que a gente chama de emaranhado, eu não sei aonde eu termino, aonde começa a minha mãe. E quando passa para desse momento, aí chegam os limites com afeto. Porque no limite com aqui no autonomia e competência, a criança entendeu que ela é um ser humano, certo, independente de acordo com cada idade. Óbvio, né? A gente não está falando que essa criança é dona do mundo, não, é que ela é um ser humano. Que ela pode ter vontades próprias, que ela pode descobrir no mundo. Porque senão as pessoas já falam, não, meu filho não. Não é isso, né? Não é isso. Tá? Mas aí, quando a gente fala no limites com afeto, é a hora que a criança vai entender que ela não pode tudo. É a hora que a criança vai entender, eu sou um indivíduo, mas meu coleguinha também é um. Minha mãe também, meu pai, meu irmão, meu tio, a professora, os coleguinhas que sentam na minha mesinha. Então, aí entra os limites. Tá. E tem uma idade para a gente poder ter uma idade para identificar ou não? Mas realmente da criança, algo individual ou... Esse limite quando a criança começa já a andar, a descobrir o mundo, assim, isso fica mais forte. Mas desde pequenininho, a gente já começa... essa criança já começa a perceber esses limites. É aquela criança que tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem rotina. Não é que vive num quartel-general, mas é que ela percebe limite. Mas essa criancinha ali, talvez... Depois dos 2, 3 anos, assim, ela já consegue perceber e a gente já consegue observar. E aí é um assunto que a gente vai falar hoje, mas eu vou passar por ele rápido para explicar as outras, aí a gente volta nele. Tá. Que é a hora da criança se frustrar. Sim, a frustração. É a hora da criança entender que ela não pode tudo. Que existe ela, mas existe o mundo. Que existe o outro. E a gente vai aprofundar nela depois. Mas depois do limite com afeto, tem a espontaneidade, lazer e liberdade de expressão. Que também são necessidades emocionais que precisam ser supridas nessa criança, nesse adolescente, para ele entender que ele pode ser espontâneo, que ele pode se divertir, que ele pode fazer aquilo que ele gostaria como espontaneidade e não buscando a aprovação dos outros, não se sentindo menor, inferior que os outros. Na liberdade de expressão também. É uma sensação de que eu posso falar e eu sou ouvida. De que eu tenho um lugar de fala na minha casa, que meus pais me ouvem, que as pessoas me ouvem. E que eu não me sinto num lugar de supervigilância. Ana, e todas essas entraria ali no... Tá, eu tô só interrompendo, mas é pra gente... Tá, pra eu entender bem. Aí entraria, no caso, a questão do pertencimento... Da criança se sente Entra, mas o pertencimento, se a gente for falar de leis sistêmicas, de constelação, que tem o pertencimento, ele está muito lá nos vínculos seguros, está muito no primeiro domínio de necessidades emocionais. E é esse lugar onde eu me sinto conectada e pertencente à minha família. Ah, interessante, legal. É lá, porque lá eu sinto que eu, desde pequenininho, que eu estou conectado com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho essa conexão. E aí, muitas vezes, a falta dessa conexão, e todo mundo sente um pouquinho. Todo mundo, é pra gente deixar todo mundo aqui no mesmo, na mesma página do livro. Todos nós sentimos falta de alguma necessidade emocional. Um pouquinho de cada. Alguns mais, outros menos. Alguns, o impacto disso é muito forte na vida atual hoje. Outros,
Nem tanto. Eu falo assim, para ficar muito claro assim, das necessidades emocionais, que entra no meu trabalho como terapeuta, que é ajudar a Sim. identificar e curar essas feridas, ir lá e cuidar ir lá nessa história, entender como foi e cuidar do impacto disso na minha vida hoje. Porque isso impacta. Se eu não me Sim. sinto pertencente à minha casa, ao meu ambiente, eu não me sinto pertencente em lugar nenhum. Na minha sala de aula, Sim. com os meus amigos, no meu casamento, qualquer que for o meu trabalho. Então, a gente cuida disso. Um trabalho terapêutico olhando para as necessidades emocionais é cuidar dessas feridas para diminuir o impacto nas minhas relações comigo mesmo, na minha relação com o outro, na minha relação com o mundo. Então, o pertencimento e todas as outras que eu senti lá na minha infância, e é importante a gente entender isso para a gente voltar para falar dos limites. Lá na nossa infância, na nossa adolescência, os nossos pais eram responsáveis por suprir. Então, hoje, nós somos responsáveis por suprir, da maneira mais saudável possível, emocionalmente, as necessidades dos nossos filhos. Os nossos pais hoje, por mais que inconsciente a gente espere isso deles, eles estando vivos ou não, não são responsáveis mais por isso. Sim. Só que isso nos move. Isso nos move. O que eu vejo muito hoje? Pessoas, muitas vezes, que não gravam um vídeo, que não fazem uma live, que não se posicionam, que não fazem o que realmente querem. Por quê? Chega muita gente para mim, assim, para mim, né, nos meus atendimentos. Por quê? Tem medo, tem receio do que a mãe e o pai vão achar. Eu estou falando de um adulto. Eu não faço isso porque eu fico insegura. Só que essa insegurança não é de hoje. São de crenças que vieram por causa da falta de alguma necessidade emocional. E todos nós temos isso em níveis diferentes. Porque aí a gente já respira aliviado e entende que todo mundo tem. E todo mundo pode curar se quiser. E aí, Ana, Lu, quando a gente vai lá... Pode falar. Tá. Eu quero fazer duas perguntas, Tá, mas aí você pode ir falando. O que, para nós entendermos bem, o que seria, assim, você descreveria como um lar saudável emocionalmente? O que precisaria ter para se tornar ali um lar saudável emocionalmente? Pensando nessa criança, é uma criança que vai ter espaço dessas necessidades emocionais supridas. Tá. No mais saudável é a criança que sentiu um ambiente seguro, a criança que teve um espaço de autonomia para ir descobrindo esse mundo, a criança que o pai e a mãe estavam ali presentes, suprindo as necessidades emocionais. O máximo que... Assim, e aí, o que acontece? Porque senão a gente começa a se sentir culpado e começa a olhar para a nossa vida, para olhar para os nossos pais. Cada um vai fazer o que dá conta. Sim. E talvez o ambiente que a pessoa possa ter vivido, às vezes foi um lar disfuncional, com pai e mãe que brigavam muito. Às vezes foi um lar violento. Às vezes o pai realmente não estava presente, a mãe não estava presente. Uma família, uma criança que foi adotada. E aí essa criança adotada, ela vai ter sim, se ela foi adotada do nenenzinho, ela vai ter sim essa referência de necessidades emocionais sendo supridas pelos pais adotivos. Mas ela ainda inconscientemente esperava outras coisas dos pais biológicos. Uma criança que foi adotada um pouco maior, ela já recebeu algo desses pais biológicos ou não, ou do lugar onde ela viveu, num abrigo ou qualquer lugar, mas ela tem um lugar também que ela vai passar a ter essa referência de necessidades emocionais a serem supridas pelos pais adotivos, porque ela cria esse vínculo. Então, esse primeiro momento de uma adoção é o momento de criar vínculo seguro com essa criança. Que de vez em quando aparece isso também. De criar esses vínculos seguros. Esse pai e essa mãe, ele vai fazer o máximo possível. Sim. E não é no sacrifício, qualquer ambiente, estou falando de pais agora, né? Sim. Pais são pais e filhos. Então, é suprir da maneira mais saudável possível. Só que para isso acontecer, a gente precisa olhar para a gente. Sim. Porque o que acontece, Lô? Quando a gente fala de vamos pegar lá os limites com afeto. É muito comum a gente ouvir, eu imagino que você escute isso, de pais dos seus alunos, de atendimento, de pais, de roda de amigos, eu apanhava e não acontecia, eu tô vivo.
Comigo era assim, eu não É. podia nada, porque que ele pode? Uhum. Ou então tem o contrário também, que me travou um pouco, não sei se foi eu, Tá, não voltou. foi o meu, mas Tá, pus para carregar. não, tá bom. Uhum. O contrário também, um pai ou uma mãe que não tiveram nada. Era muito não podia nada. Era muito severo esses limites. Uhum. Ele passa a falar, meu filho vai poder tudo. Então, no limite com afeto, eu vou falar como é que são os adultos que não tiveram isso suprido, mas a gente volta na criança. Perfeito. Tá. São dois extremos. Tanto o extremo daquela criança que não podia nada, que era muito reprimida, que era não, Sim. o limite dela era o limite, não tem o limite, né? Tem todo o limite, mais um pouco. E tem aquela criança que podia tudo. Dos dois lados podem chegar na mesma situação. Por quê? Aquela criança que não tinha, que só ouvia não, que só passou, que ela registrou, que ela só passava por frustrações, ela pode internamente decidir, quando adulto, que ela não quer mais ouvir não, que ela não quer mais passar por frustração. Aí o mundo vai precisar mostrar para ela que não é assim. Sim. A mesma coisa é esse que recebeu muito, que podia tudo. São adultos que crescem com uma sensação de que a gente chama de arrogo e grandiosidade. Que não é o arrogo de uma pessoa arrogante, grosseira, numa arrogância, que também pode até passar por isso, mas não necessariamente. É mais interno do que externo, por mais que essa pessoa pode vir a ser essa arrogante de mostrar, mas são pensamentos internos do tipo, eu posso tudo. Por que a outra está me falando não? Eu posso tudo. Eu posso tudo que eu quiser. E aí, eu brinco que é aquela pessoa que tem a sensação que o mundo está girando em torno do umbigo. E todo mundo conhece alguém assim? Ou você já se sentiu assim alguma vez? Você conhece alguém assim? E junto disso, Lô, uma sensação que é de autocontrole e autodisciplina insuficiente. Por que é insuficiente? Porque quando criança, eu não aprendi a lidar com frustração. Então, eu não sei gerir. Explica melhor autodisciplina insuficiente. Explica um pouquinho, para eu não entendi muito O bem. autocontrole e a autodisciplina insuficiente, para ser bem claro, é aquele adulto que faz birra. Faz o quê? Faz birra. Faz birra. Birra, tá. Que não tem domínio próprio, não se controla. Tá. Não tem domínio próprio quando? Não é quando sentiu uma raiva ou alguma coisa. É quando escuta um não. É quando não consegue o que Contrariado. quer. Contrariado. É quando, por exemplo, uma pessoa fecha ele no trânsito e ele, como assim? Como que, por exemplo, na porta do Enem, você vê isso gritante, aquela pessoa que chega atrasada e o portão fechou. Sim. E tudo bem que ali vem uma explosão, porque mas ele quer convencer, às vezes, aquele porteiro a abrir. Porque sou eu, Ana. Sou eu, Ana. Eu, Ana. E é assim. Você pode perceber, vai lembrando, gente, vai lembrando. Tenho certeza que você já viu alguma situação assim, onde alguma coisa não foi possível para aquela pessoa. Nós estamos falando de um adulto, não é da birra de uma criança, nós estamos falando de um adulto. E ele vai falar, mas é para mim, você sabe quem eu sou? Sabe? Mas não tem jeito, não tem um jeitinho. Mas você sabe. Os comentários. Quem conhece ou ouviu uma pessoa assim, comenta. Sim. Não precisa contar quem é, não. Se foi você, finge que é amigo. Só falar conheço. Né? Sim, verdade. Já vi. Sim. Já vi um dia. Já vi. E aí, é a birra, porque ele não aprendeu na infância que ele vai passar por frustração. Ele não aprendeu na infância que ele não pode tudo. Ele não aprendeu na infância que ele vai fazer a birra, que ele vai continuar fazendo birra e que ele não vai conseguir aquilo, porque agora não é a hora daquilo. Porque aquela hora daquele brinquedo, por exemplo, é do coleguinha do lado. Que agora é a hora de sentar na sala e fazer atividade, não é ir para o parquinho. E aí, isso aparece na vida adulta, mais do que a gente imagina. Então, é esse adulto que faz essa birra porque ele não sabe lidar com frustração. E aí o caminho é um caminho que
Claro que é desafiador. Uhum. Eu falo isso e por mim também, se a gente for olhar. A Letícia tem 17, o Matheus tem 13 e o Benício tem 3. Uhum. Eu fui uma mãe repressora para a Letícia, eu não tenho dúvida disso. Eu fui mãe aos 26 anos para a Letícia, nova, né? Mas já era casada e tal. E aquela cobrança interna que ela tinha, que eu tinha que ser a mãe perfeita e ela a filha perfeita. Então, ela não podia muita coisa. Não, 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 muito. O Matheus veio 4 anos depois, Matheus nasceu, prematuro, pequenininho, ficou 30 dias internado. Eu já tinha percebido que eu era essa mãe muito rígida com a Letícia. Eu passei a ser uma mãe muito permissiva com o Matheus durante Os extremos. Porque eu falo que do Benício eu tô vendo como é que vai ser ainda. Do Benício eu tô dando caminho diferente, porque eu tenho conhecimentos hoje que eu não tinha. Sim. Mas é desafiador, foi até que eu perguntei hoje, ontem no meu Instagram também, para a gente falar sobre isso. É desafiador para a gente como mãe, como pai, até como professor também na sala de aula, a gente tem esse, né? Aquela professora que está ali tem um vínculo emocional com os alunos, por mais que não tenha papel de suprir necessidades emocionais de aluno, mas tem um vínculo. O quanto é difícil a gente lidar com a frustração deles. Sim. O quanto incomoda a gente, por exemplo, nem vou falar dos nossos filhos, porque dos nossos filhos incomoda também. Mas o quanto uma cena de birra na rua, no aeroporto, no supermercado nos incomoda. Nos incomoda porque vem, claro, os julgamentos daquela mãe, ou que não fez isso, ou que não fez aquilo, ou que dó da criança que a mãe não está deixando, como assim não deixa, como assim não pode. O quanto é difícil olhar para a frustração do outro e entender que, até um certo ponto, ele vai ter que lidar com isso sozinho. E a gente explicar para essa criança a frustração. Porque senão fica um lugar, Melô, onde essa criança vai entender que só ela se frustra. Né? E quando a gente fala o quanto é rico, quando a gente fala para essa criança assim, eu estou te entendendo. Eu também, às vezes, não consigo. E isso é muito rico, gente. Eu virar e falar assim para um filho, para um aluno, eu te entendo. Tem hora que eu também não consigo aquilo que eu quero. Você tem todo o direito de ficar triste, de ficar chateado, mas também você precisa entender que existe um limite para respeitar os direitos do outro também. Eu estava numa aula, eu não lembro qual era a professora, e a filha dela acabou adentrando, né, que foi online, a criança entrou, e aí ela explicou para a filha que ali estava dando aula, que a menina ia precisar sair e tal, e a menina falou assim, mãe, mas eu não quero. Ela disse, eu também não quero tanta coisa, às vezes eu não quero fazer isso, fazer aquilo, mas eu preciso fazer. Eu achei tão bonitinho, porque ela falou assim, filha, não é só você, eu também passo por isso, mas né, precisamos cada um fazer a sua parte. Sim. E aí é um lugar da gente entender, é diferente a gente falar com autoridade do que com autoritarismo. A gente acolher do que a gente impor. Claro que a gente tem autoridade, e é importante a gente falar para o nosso filho assim, isso a gente não discute. Por exemplo, ela poderia falar para a menina dela assim, eu estou na aula e eu não vou sair dela. Isso a gente isso eu não vou negociar com você agora. Mas como que a gente pode resolver isso depois? Não é do tipo, eu tô aqui, sai para lá, e não dá. Claro que não. Então, mostrar limite, mostrar autoridade, não precisa ser impondo e nem com autoritarismo. E é claro que a gente escorrega de vez em quando, gente, e tudo bem. É claro que às vezes, óbvio que sai às vezes aqui em casa do tipo, mas é porque eu quero. Mas é porque vocês não entenderam que eu sou a mãe. Claro que sai de vez em quando. Só que aí eu respiro e falo, vou começar de novo. Vou começar de novo, porque não era assim. Então, vão acontecendo, claro que isso acontece, mas eu falo isso com frequência aqui. Eu acho que eu falei hoje com o Matheus, se não me engano, ele tinha que buscar a Letícia, ficou aula o dia inteiro, tinha que ir na escolinha buscar o Benício, buscar a Letícia no cursinho do Enem,
Ele falou, mas, poxa, mas eu não queria ir. Eu não ia deixar ele sozinho em casa na hora que eu estava indo. Aí eu falei, filho, eu também não queria. Eu estou aqui trabalhando, estudando, era a hora que eu ia parar um segundo e descansar, porque buscar o Benício é 2 minutos daqui, é muito perto a escolinha do Benício. A escola dele, da Letícia, são uns 15 minutos daqui, então 15 para ir, trânsito de 5h30 da tarde, um pouco mais para voltar. Eu falei, eu juro que eu não queria ir lá agora, filho, eu não queria dirigir agora, eu não queria ir lá agora, mas não me resta outra opção. Tem hora que a gente precisa fazer coisas que a gente não quer, fazer o que tem que ser feito. Aí ele olhou para mim assim e falou, tá bom, então vamos. E eu falei, você não precisa ir feliz também, não tem problema. Mas eu não posso, eu não vou negociar ou não ir, tem que ir. Sim. E aí ele vai do jeito, eu falei, só que a gente pode pensar a melhor maneira pra gente ir. Ele falou, eu vou na minha, né, adolescente, cheio das... Eu vou na minha lá calado, talvez eu tiro eu cochilo no carro. Eu falei, ótimo, aproveita pra cochilar no carro. É o melhor processo. Sim, tá bom, mas não pode não ir brigando. E tudo bem se um dia ele falar, não quero ir, eu falo, tá bom, filho, fica. E aí a gente vai mostrando, trazendo os limites. E o limite com afeto, por isso que esse grupo de necessidades emocionais chama limite com afeto. Que é entender que tem limites, mas com afeto. Não é tem, pronto, acabou com o autoritarismo. E quando isso não é suprido, aquela criança, aquele adulto tem uma dificuldade de entender os limites realistas. Que existe limite, que existe mundo, que existe outras pessoas. E é desafiador. A gente falar não para filho, é desafiador a gente ver o filho chorando, porque queria. Por mais que a gente saiba, por exemplo, vou pegar uma coisa mínima, comer um pedaço de chocolate a mais, ficar 10 minutos a mais brincando, ficar 5 minutos a mais na tela, ou qualquer outra coisa. É pouco. Mas dentro do que a gente entende, não cabe naquela hora. E às vezes a criança chora, ela vai passar por frustração, e a nossa vontade é assim, poxa, mas podia ceder, né? É só mais 5 minutos disso, é só mais nesse momento. E aí essa criança, ela vai percebendo isso. Mais 5 minutos hoje vai virar mais 10 amanhã. Aí começa aquela birra endereçada, que é aquela birra que ele sabe que se ele chora muito, que se ele rola 3 vezes, se ele fala, se sai correndo lá no supermercado, é aquela mãe, coitada, com medo do julgamento. Ela também está emocionalmente abalada. Para não se sentir julgada, ela vai lá e compra aquilo que o filho quer. Quem nunca fez isso? Para ficar mais caro. Hoje aconteceu uma coisa hoje, né, na escola, que tem uma menina que a gente percebeu que ela não estava querendo entrar na sala. Só que assim, ela não queria e ela já estava querendo há alguns dias. E ela falava para a mãe, eu não quero ficar, e a mãe levava embora. Aí no outro dia, não quero ficar, a mãe levava embora. Não quero ficar, a mãe levava embora. Aí é aquilo que você falou. Um dia ela falou, não quero ficar, foi embora. Aí no outro dia a mãe falou assim, não, mas você tem que ficar. Ela deu uma choradinha, aí a mãe levou embora. Aí no outro dia ela deu uma choradinha e deu uma batida de pé. Aí a mãe levou embora. Até eu cheguei na mãe e falei assim, mãe, enquanto você estiver levando ela embora, ela vai entender que apenas chorar, que se ela bater o pé, você vai levar, ela nunca vai acostumar, porque ela é nova na escola, ela precisa dessa adaptação. Então, conversa com ela, vê a melhor maneira dela ficar, mas o ficar não pode ser negociável, porque senão ela não vai se adaptar nunca. A senhora precisa deixá-la na escola. Então, como vamos fazer para se tornar mais divertido? O que a gente pode fazer? Ainda ela conversou com a menina depois e elas combinaram de tomar sorvete depois, trouxe uma solução ali, né? E foi bem, bem interessante, mas teve que haver essa falar, mãe, se ela continuar chorando, batendo pé, se ela levando embora, ela nunca vai ficar na escola, porque sempre vai ser mais alguma coisa que ela vai fazer, um choro. Claro que é desafiador para a mãe. Sim. A gente já deixou filhos na escola, na adaptação. Algumas crianças, e você vê na escola, algumas crianças ficam mais tranquilas, outras não tanto. Só que tem muito da criança, mas tem muito mais do pai dessa mãe. A gente sabe. Meu marido um dia foi levar, normalmente quem leva o Benício sou eu. O meu marido foi levar, e aí ele falou, chegou lá, falou, hoje o Benício foi chorando, entrou chorando. O Benício não entra chorando, o Benício entra e foi. E vai. Eu falei, mas chorando? Eu falei, o que você fez na porta? Falou, como assim? Eu falei, o que você fez na porta? Ele falou, abracei, beijei, esmaguei, abracei, blá, blá, blá. Ele falou, tá.
Ah, tá. Porque aí fica difícil para a criança esse né? Ele falou, Sim. ah, não, então tá. Aí nos dias que eu estava viajando agora, que eu fiquei 8 dias fora, aí ele falava assim, não, já cheguei na porta da escola, já levava a mochila, já tchau, ele já ia rindo, brincando, porque se ele chorasse, ele ia chorar porque queria botar tudo. E não é que não tem afeto. No carro, por exemplo, ele já fala, mamãe vai, mamãe volta, né? Você vai me levar. Quando sai aqui de casa, ele vai dar um abraço e um beijo. Porque os meninos estão almoçando, é bem na hora do almoço. Tem que dar um Uhum. abraço, um beijo na Letícia, um abraço, um beijo no Matheus, um abraço, um beijo no pai. E fala, eu volto. E fala, tá bom, mamãe, tchau, eu volto. Ele já me dá tchau antes de entrar no carro. Uhum. Então, tá bom, a gente volta, a gente volta. Chega no carro, é só um tchau. Toma mochila, tchau. Uhum. Sabe, se isso aqui é Uhum. desafiador, é Sim, claro que é desafiador. Mas a criança precisa entender esses limites também. Ela precisa sim, entender que tem coisas que não são negociáveis. sim, Né? Que sim. tem coisas, tem situações que não são negociáveis. Que existe o outro. E uma escolinha Uhum. de socialização na escola para essa criança menorzinha, ela serve praticamente, óbvio que tem outras coisas, habilidades para serem desenvolvidas, mas também mostra para aquela criança, no maternal 2, no maternal 3, Uhum. que existe outras pessoas no mundo, que aquele Sim. brinquedo que né, vamos dividir, não precisa dividir toda hora, mas uma hora você vai ter que dividir, uma hora o Uhum. coleguinha vai querer a mesma cor que a sua. Uhum. E então, o limite com afeto é a gente mostrar que existem regras, que Sim. existem outras pessoas, que ele pode estar com vontade daquilo, sentir raiva porque não conseguiu, ficar triste, chateado, mas que não vai conseguir naquele momento. E talvez Sim. que tudo bem, e que ele ouviu não, e que ele vai Uhum. se frustrar de ter perdido no futebol, perder no Uhum. videogame, perder numa brincadeira né, com as meninas de boneca, alguma outra coisa, jogando futebol, alguma coisa, que ela vai passar por frustrações. Que ela vai passar por frustrações, que Uhum. ela vai perder, que não dá para ganhar o tempo todo, que ela vai competir e que ela não vai ganhar o tempo todo. E o quanto a gente vê, é num lugar de tentar o melhor para o filho, mas de que acha que o filho tem que ganhar tudo. É. Numa escola a gente vê isso gritante. Sim. Num grupo, e aí é sem julgamento, é falando Sim. falando que e meu olhar é um olhar que eu falo que eu vejo necessidades emocionais em tudo. Então, eu estou Olhar num clínico, né? grupo, eu estou no grupo da minha filha. Não era para estar, Sim. porque era um grupo, são todos adolescentes, terceiro ano, mas por causa da formatura surgiu o grupo de pais para resolver Uhum. coisas de formatura. É desesperador. Observar. Primeiro, porque eu falo desesperador, gente, o tanto de mensagem, porque eu tenho pavor de grupo de WhatsApp. Então, para mim, é Uhum. desesperador Ah, eu também. estar, não Ai, eu pelos peço, pais, gente, pelo amor de é Deus, se pode me tirar do grupo, me desesperador, tira. é desesperador para mim estar num grupo movimentado. Sim. Mas, quando a gente olha para as mensagens, para o tipo de discussão, para às vezes aqueles pais mais polêmicos que querem discutir, que querem brigar por alguma coisa, você vai percebendo nitidamente ali as necessidades emocionais que aquele pai não teve suprido, eu também tenho as minhas, você também tem Sim. as suas, cada um Sim, tem as sim. suas. E o Sim. quanto aquilo aparece na nossa relação com os nossos filhos. Pai que acha que o filho tem que ter a melhor mesa no baile, sabe? Eu quero a melhor mesa, eu Uhum. quero a mesa mais. É lá em dezembro, tá? Eu estou falando de uma Uhum. coisa que vai acontecer em dezembro ainda. Sim. Se não for essa cerveja, eu nem vou. Se tiver esse Nossa. tipo de coisa, eu nem vou. É o tipo de lugar, é o tipo de relação que a gente percebe que alguma coisa de necessidade emocional ainda move aquela pessoa. Por ela Sim. achar que ela é tão importante, e ela está achando isso genuinamente, gente, não é de propósito, não é para implicar. Uhum. Ela acha de verdade Uhum. que a mesa melhor tem que ser a dela. Ela Sim. acha de verdade que se não for aquela cerveja, ela não vai.
Mas quando é uma fala desse tipo, é porque lá na infância, muito provavelmente, quando falava isso, a mãe fazia aquilo que ele queria. Se não fizer assim, eu não vou. Então, eu vou lá e faço. E aí, eu só fico observando, eu não entro para falar nada, quem sou eu, né? Porque nesse meu lugar, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado. Eu não vou falar, olha, o que você está falando, não. Aí eu viro e falo, mas por que tem que ser essa cerveja? Por que não pode isso? E entra num lugar de discussões que é muito mais sobre eles do que sobre os filhos. Sim, sim, atender as expectativas e necessidades Sim. deles. Então, por isso que eu falo que quando a gente cuida das nossas necessidades emocionais, das nossas dores que todos nós temos, eu sigo constantemente cuidando das minhas, óbvio que eu não sou perfeita, que eu também tenho as minhas dores, que eu também dou minhas brigas, minhas birras e minhas, né, todo mundo. Mas quanto mais eu cuido do que é meu, eu consigo olhar para as pessoas, para a sociedade, para o mundo, para os meus filhos, de uma maneira diferente. Eu consigo, por exemplo, falar um não para o Benício, ele chorar e eu falar, tá bom, filho, eu te entendo, mas não. Mas não, agora não. Sim. E Ana, você falando isso é tão... Eu fico pensando aqui comigo, né? Quando nós entramos primeiro no autoconhecimento, que vai tudo girando, né? Quando você põe um pezinho ali, gente, não tem como você simplesmente afunda, porque é muito interessante. Quando você se conhece, quando você se percebe, você começa a realmente olhar para o outro com um olhar mais empático, um olhar Sem mais julgamento. cuidadoso, para essa criança com um olhar. Gente, eu, professora antes, professora agora, com os meus alunos, eu vejo totalmente uma diferença, porque meu olhar é outro, né? O olhar Eu ali seria realmente uma como... mãe, Lô, eu seria uma mãe há uns anos atrás, que nesse grupo da formatura eu estaria brigando com todos esses pais, porque eu acho, porque eu ia estar julgando, porque eu Sim, ia achar que estava todo mundo muito folgado, porque eu ia querer coisas para mim também, ou sim. então e para mim tudo bem, tem que assinar o contrato, comprar os convites, pronto. O que não estiver bom para mim, eu vou conversar na hora de assinar o contrato. Sempre fui assim. Mas quando eu percebo que começa uma movimentação no grupo, e eu era assim, e aquilo começa um reclamar, o outro começa a reclamar demais, eu ia que entrar para. Mas está reclamando por quê? Porque eu ia ser que eu não me incomodava a um ponto eu ir lá e julgar, eu ir lá e brigar Sim. por aquilo. Hoje eu consigo olhar para aquilo e pensar, caramba, aquela pessoa está dando conta de fazer porque ela tem as dores dela. Tudo bem que às vezes chega um lugar desrespeitoso. Tem hora que, qualquer situação, você com os pais dos seus alunos Sim, sim. ou qualquer outro lugar, chega uma hora que passa do lugar de ter um olhar empático e sem julgamento. Chega num lugar desrespeitoso. Às vezes a pessoa vai ser grosseira, vai brigar, mas ainda assim, não é que a gente aceita. Eu consigo olhar para aquilo, aquilo não me impactar tanto. Eu consigo olhar para aquilo e pensar, aquilo é da Lô, aquilo não é meu. Você não permitir que aquilo tire você do centro e ver ali o adulto, né? No adulto, a criança ferida que ali Mas existe. esse é desafiador. Sim. Esse é Sim. desafiador. Porque se a gente não cuida da gente, das nossas feridas, dessa nossa criança, viram duas crianças brigando. Aquela que começou a briga e a minha que quer brigar junto. Sim. Porque era o tipo de coisa assim. Para mim, tanto faz o lugar da mesa, por exemplo. Claro que não, eu queria era melhor mesmo, mas dentro do que for, tanto faz, tá bom, é o que tem, não vai dar para agradar todo mundo. Mas quando aquele pai falasse que queria a melhor, eu também ia querer. E aí, por mais que eu não ia brigar, eu não ia ser a primeira a falar isso. Mas quando ele fala, eu também me sinto no direito de falar. E a gente vê bem a criança ali, né? Porque a criança pega um brinquedo, o outro quer o mesmo brinquedo. Sim, aí viram duas crianças brigando. Então, quando eu cuido disso em mim, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu consigo olhar para os meus filhos de uma maneira diferente, eu consigo entender principalmente que os meus filhos não são responsáveis por suprir as minhas necessidades. Porque a gente quer atenção de filho,
Sim. E não que a gente não tenha que querer, claro que a gente quer a atenção de filho, do marido, das pessoas, mas eles não são responsáveis por suprir isso lá naquele meu lugar que dói. Aquele meu lugar Com que certeza. dói, só eu posso fazer isso por mim. Então, por isso que esse pai, essa mãe, que teve essa falta de limite, ou esse excesso de limite, também tem desafios no limite com o filho. Sim. Porque ele Sim. tem que ali cuidar dele. Sim. E aí é engraçado, né, Ana, que eu não sei você, mas fico pensando, gente, se eu pudesse falar para uma coisa para as pessoas fazerem explorar o autoconhecimento, explorar essa parte do emocional de se conhecer, porque você não muda aquilo que você não sabe, você não busca soluções para aquilo que você não acha que é um problema, né, uma questão. Por E mais quantas questões nós doloroso temos, que isso né? seja, né, Lô? Por mais doloroso que isso seja, esse lugar do autoconhecimento, de buscar, de entender a necessidade emocional, de entender como que a gente funciona, onde que dói em mim, porque onde dói em mim não é o mesmo lugar que dói em você, por mais que dor, o modo que nós sentimos uma dor, e o modo, o sofrimento, e o modo que nós sentimos alegria, ele tem um padrão. Ele tem um padrão. Porque se não existisse um padrão, não poderia existir terapias, tratamentos. Existe um padrão. Existe um padrão de dor, existe um padrão, até da euforia, da alegria, existe esse padrão. Só que a maneira que eu sinto raiva não é do mesmo jeito que você sente raiva. O que me faz raiva pode não te fazer raiva. O que me incomoda, o que me irrita, o que me deixa triste, pode não te fazer triste. Só que olhar para isso não é das coisas mais confortáveis. Sim. Olhar para tudo isso gasta uma energia, tira a gente daquele lugar de conforto, e nem é da zona de conforto, todo mundo fala toda hora. Não é só isso. É que a nossa mente, o nosso cérebro, ele é programado para a gente economizar energia. Porque a gente precisa sobreviver. Então, qualquer coisa que parece que vai dar mais trabalho, ou que vai me deixar cansado, ou que vai mexer comigo emocionalmente, eu nem a primeira faço. tendência é eu correr, eu me afastar. Então, é desafiador, é sofrido, mexe com o nosso corpo, a cabeça dói em alguns momentos, porque a gente está mexendo com emoção, trabalhando isso, mas é para curar, é para chegar numa vida funcional, saudável. É mais vantajoso essa dor que cuida do que essa dor que trava, que eu vou ficando com ela para sempre. Eu tô com essa dor, eu tô com essa sensação e vou seguindo, porque eu não quero sentir, mas eu sinto. Só que quando eu vou, cuido, passo por um processo terapêutico, procuro um profissional, alguém para me ajudar, dói, mas daqui a pouco dói menos, daqui a pouco vira uma cicatriz, daqui a pouco vira uma história para contar que não impacta nas minhas relações, né? Isso é fantástico. Pessoal, eu vou ativar novamente os comentários. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar. E aí eu quero fazer a pergunta, talvez você tenha até respondido, tá? Mas vamos aí especificar a pergunta do Manuel, que ele fez lá no comecinho. Como descobrir o meu limite? Aí, Manuel, eu não entendi muito bem. O seu limite na hora de impor o limite para a criança... Eu ia fazer essa pergunta também. Qual o limite que é esse? Né? Se o Manuel estiver ainda aí, você pode falar pra gente, Manuel, qual o limite? O seu limite de impor ali ou o limite, descobrir o meu limite para com a criança? Eu não entendi muito bem, mas se você quiser dar uma explicadinha. A gente pode entender assim, vamos responder nos genéricos para ver se ele... Né? Se ele aparecer, se ele mandar. Tudo que a gente for falar, pensando no que a gente está falando aqui de necessidades emocionais, como entender ou como descobrir o meu limite? Tem um limite até onde eu vou suportar as coisas, por exemplo. Qual que é o meu limite? Até onde eu vou? Só eu sei. Só eu sei até onde eu vou. E aí, só que vamos pensar numa criança, que a gente está falando, né, dessa relação. A criança, ela é esperta. Desde pequenininha. Desde pequenininho. O dia que eu descobri uma coisa que eu vou falar agora. Lá em 2017, e eu juro, eu nunca mais fiz. Nunca mais fiz. Recente, agora o Benício é pequeno,
eu voltei a quase fazer e lembrei, falei, opa, não funciona nada, não vou fazer. Sabe aquele vou contar até 3? Vou contar até 5? Sim. Porque, Uhum. vou contar até 10. Se você não vier, Uhum. vou contar até 5. Se você não vier, não serve para nada. Serve, só quem sai ganhando é a criança. Por quê? Sim. Aqui em casa eu contava só até 3. Uhum. E ameaçava no 3, né? Se chegar no Uhum. 3, alguma coisa ia acontecer. É assim, né, gente? Uhum. Vou contar até 1, até 2, no 3 eu pego, no 3 castigo, no 3 isso, no 3 aquilo. A criança sabe que até 2,99 ela não precisa parar. Se você fala 1, ela fala 1. Tô continuando. Uhum. 2, ela fala 2. E a gente, na tentativa de resolver, Uhum. 2,1, 2,2, 2,3, volta pro 2, fala 2, 2,5. já falei 2,5, tô quase chegando no 3. Na hora que você vai falar, ela para. Porque ela sabe que até chegar no 3 nada acontece. Uhum. E dependendo do lugar, chega no 3 não acontece nada também. Perde uma paciência rapidinho, resolve aquilo, daqui a pouco ela volta. Então tem esse limite que o Manuel falou, que até onde saber meu limite? Se for limite para suportar as coisas, para suportar, para entender como olhar para a vida, então você sabe até onde é o seu limite, até onde aquilo não atinge os seus valores. Né? Sim. A gente vai tendo relações, convivendo com pessoas, e eu sei até onde é o meu limite. Que se você, a gente, por exemplo, sabe até onde é o limite para ficar aqui falando, um limite de, vamos supor, de tempo para uma live. Eu sei até onde é meu limite para ficar ajudando uma pessoa e não me sentir explorada. Esse a gente vai descobrindo. Agora, se for um limite em relação aos filhos, é o limite com afeto. É a gente entender aonde, e a gente sempre tem mudança, a gente sempre pode mudar se a gente quiser. Aonde eu posso mudar na relação com meus filhos, que eu consigo colocar esse limite com afeto. Que eu mostro autoridade, eu mostro autoridade sem autoritarismo. E olhar Ana, seria um como foram limite os sem. limites que ele recebeu, como que foi ele na infância dele. Sim. Né? Ana, sabe que eu ouço muito também, mais das pessoas que eu atendo, é aquela frase, né? Eu faço tal coisa até perder a minha paciência. E eu falo muito sobre isso, sobre o porquê dessa perca de paciência. Porque às vezes, Ana, o que acontece normalmente ali com o adulto? Não é que ele ficou bravo, perdeu a paciência com a criança porque a criança fez tal coisa, mas porque na mente dele, ele já tá pensando, por exemplo, a criança ali tem que se arrumar, tomar banho para ir pra escola. Aí a criança não toma banho. Ele já tá pensando na correria que vai dar, em chegar atrasado no trabalho, no chefe chamando atenção. Então, na verdade, não é nem pelo que a criança está fazendo, mas por tudo aquilo que ele está mentalizando do que vai acontecer. E quando a acaba gente não cuida disso, né, Lô? Viram duas crianças. Viram duas crianças. Sim. Porque vira a minha criança brigando com a outra criança. Por quê? Porque eu tenho a sensação que ele tinha que suprir coisas em mim. Só que a gente precisa entender que a gente é o adulto. E é difícil, gente. Eu falo e me escuto também nisso, assim, né? A gente entender que a gente é o adulto da relação. A gente é o adulto da relação. Você falou isso aí, eu percebo isso claro em mim, hoje de uma maneira muito diferente, mas ainda no lugar que eu me observo. Quando, por exemplo, o Benício é pequeno, ele às vezes vai estar com febre, vai ter uma garganta inflamada e não pode ir para a escola. Aconteceu terça-feira, ele não foi para aula terça-feira agora. Sorte que eu tinha, eu precisei desmarcar um atendimento só, que eu joguei para mais tarde, quando meu marido e os meninos estavam aqui. Na hora que eu percebo que ele começa a ficar, que eu falo, não vai poder ir na aula amanhã, teve febre. Eu me senti muito estressada e com muita raiva. Muito. Por quê? Não é porque ele estava doente. Só que eu acabava descontando nele, sem paciência, para febre, por remédio, para isso, mas era porque aquilo mudava a minha rotina. Eu tenho que desmarcar os atendimentos. Eu ia fazer coisas que eu não vou poder fazer, porque eu vou ter que ficar, ele vai ficar em casa comigo. E a gente precisa entender que a gente é o adulto da relação. Sim. Né?
E que, Então, claro você que estressa, pensar... claro que chateia, Sim, mas aquela criança naquela hora não tem nada a ver com isso. Ela está não passando tem pelas nada a ver. dificuldades dela. Uhum. E o adulto em si ter esse olhar de olhar para si e falar, calma, por que que eu estou perdendo a Sim, paciência? Por que que eu estou sim, bravo? Se sim. acalmar e pensar ali na possibilidade de resolver. Porque o que que as pessoas focam no problema, né, Ana? E aí Uhum. acaba descontando na criança, acaba descontando o estresse na criança. E como você falou, às vezes a criança não tem culpa de nada. E quando a gente fala isso, cheguei no limite da minha paciência, Sim. e a gente chega mesmo, claro que a gente Uhum. chega. Mas tem uma criança que está sabendo testar esse limite também. Ela sabe, é igual contar 1, 2, 3. Uhum. Ela vai, e a gente não vai gerindo isso emocionalmente na gente. Claro que a gente também tem os nossos desafios. E a criança vai sabendo até onde ela chega. E quando isso explode, explode para todo mundo. Explode onde dói em mim, explode nas feridas daquela. Porque uma coisa é para a gente entender que a gente pode ser os pais mais emocionalmente saudáveis para os nossos filhos. Eles vão ter necessidades emocionais não atendidas. Eles vão Sim. ter dores emocionais. Eles vão ter feridas emocionais. Não tem como fugir disso. Por quê? Eu dou, mas talvez não era daquele jeito que ele queria receber. E a criança não tem esse entendimento cognitivo, graças a Deus, porque senão ia ser um adulto pequeno, Uhum. de que, mãe, eu não queria assim, eu queria daquele jeito. Então ele vai, a sensação de que faltou alguma coisa vai sempre existir, vai existir, mas a Sim. gente consegue cuidar disso, a gente consegue minimizar. Então o caminho é esse, é um caminho de olhar com cuidado, olhar com atenção para os nossos filhos. Não que a gente não faça, mas é entendendo até onde vai meu papel de suprir as necessidades emocionais do meu filho, mas e é olhar assim, o quanto isso está desafiador para mim. Então deixa eu cuidar das minhas. Porque se eu Sim. cuido Olhar das para minhas, si. se eu cuido da minha necessidade de atenção, eu vou entender que meu filho não tem que me dar atenção. Eu que tenho que dar atenção para ele. Eu que tenho E que Ana, sobre ele. se quem estiver assistindo a live entender essa sacada, assim, eu olhando você, ouvindo o que você está falando, me faz tanto sentido e eu percebo em mim, né, e com clientes, com pais de alunos, que, como você falou, é um ajuste de olhar para si e ver em si o que você está reproduzindo ali, que você está espelhando na criança. O Por dia isso que a ficha, o dia que eu percebi que uma dificuldade que eu tinha, que é uns 2, 3 anos isso talvez, uma dificuldade que eu tinha em relação ao Matheus, que é meu filho do meio, né? Em relação à atenção, que era porque eu também queria atenção. Ele quer muito e eu também. Mas quando eu entendi isso, claro que doeu, claro que eu passei o dia chorando, e falei, meu Deus, é meu, não é dele. E fui cuidar disso, né? Em processos, em terapias também, claro. O quanto eu entendi que ali eu era adulto da relação. E às vezes a gente conversa nós dois, eu converso assim com ele, filho, eu sei que você está querendo atenção agora. Mas agora eu não posso te dar atenção do jeito que você gostaria, porque ele tem uma coisa de se eu quero falar agora. Se eu quero isso, eu quero agora. E às vezes não é toda hora. Então eu falo, mas me dá 20 minutos, eu espero eu acabar isso aqui. Porque às vezes ele abria a porta do escritório, agora já não abre mais, já cresceu, já não abre, mas antes abria, porque precisa da atenção o tempo todo. E eu também gosto de atenção. Então a gente ficava duas crianças brigando. Então hoje eu falo com ele, filho, agora eu não consigo te dar atenção. Mas espera 10 minutos eu acabar isso aqui que eu estou fazendo que é importante e eu vou, porque aí eu vou te ouvir de verdade. Porque senão eu vou fingir que estou te ouvindo. E aí eu fui curando isso em mim para conseguir suprir isso nele, porque eu pensava, eu não tenho, vou dar para quê? É inconsciente, entendeu? O Anny, você falando isso, eu lembrei de um atendimento que eu fiz com uma mãe e ela me procurou porque o filho, ela não conseguia fazer o filho dormir na própria cama. E aí nós fomos conversando, tal, e aí eu perguntei pra ela, né, assim, diante da conversa, eu fui percebendo que ela trazia que a necessidade era mais dela do que o do filho, Sempre é. né? Aí eu falei,
Mas, mãe, tem certeza que você, né? E fiz algumas perguntas lá, tem certeza, tal, que você quer que ele durma numa cama separada, tal, não sei o quê. Eu não lembro exatamente a pergunta-chave que eu fiz, mas ela falou assim, ela olhou e falou assim, nossa, eu acho que é eu que tô mantendo ele na minha cama. Eu não lembro qual foi a pergunta-chave, mas eu lembro que ela veio à mente, ela trouxe essa resposta. Eu que tô mantendo, eu que tô querendo que ele fique ali. Eu falei, né? Sim, Que bom que você percebeu. sim, porque assim, e eu falo quando alguém traz uma percepção, eu falo que bom. Teve uma Que vez que bom. uma pessoa, teve uma pessoa, eu falei, que bom. Ela falou, que bom, mano, olha o que eu tô descobrindo. Eu falei, não, que bom que você descobriu, que agora você pode Sim, mudar. Porque tem sim, coisas, né, até pra gente errando, que não sei se sim. tem uma hora de live Já deu e a uma gente hora. fala mais, e eu falo mais quando dá conta, a gente entender que tem coisa que quando a gente vê, não dá para desver. Não dá para Sim. desver. Eu posso querer não mudar, mas aí eu tô entendendo aquilo. Então, por exemplo, quando eu percebo essa questão da atenção, Uhum, que é muito mais meu do que dele, e eu não mudo, tudo bem. Tudo bem se eu não uhum. mudo, mas eu tô entendendo. Sim. Eu vi, eu tomei E é uma escolha, consciência, né? né? Eu tomei consciência e estou escolhendo continuar brigando, Uhum, continuar achando que é ele que vai fazer isso por mim, continuar estressada. Ou eu escolho mudar. Porque tem coisas que quando a gente vê, não dá para desver. Então, se ela entendeu isso, tudo uhum. bem. Tudo bem, eu já Sim. atendi uma mãe que ela falou para mim assim, ela só dava comidinha de papinha para criança, de potinho só, mas era Uhum, só mesmo. Em casa, na uhum, escola, na rua, mas ela estava num desafio que ela queria mudar isso, mas não estava conseguindo, uhum, aí veio me pedir uma ajuda, a gente estava fazendo um processo. Da segunda para a terceira sessão, eu fui e ela mandava para a escola, e a escola tinha nutricionista, então assim, estava uma uhum, briga na escola com outras crianças, porque todo mundo tinha uma alimentação saudável, uhum, a escola pedia para ela não mandar, ela colocava na merendeira, aquela criancinha não ia comer da escola, porque sabia que a outra estava na mochila, porque a uhum. gente era pequeno. Quando eu perguntei para ela, quem compra a sopinha da Nestlé? Quem coloca na mochila? Quem leva para o restaurante? Quem leva para as festas? Ela falou, eu. Eu falei, não é seu filho? Ela falou, não, sou eu. Óbvio que não era, né, gente? Claro que não Claro. era o filho, mas na hora que eu fiz essa pergunta, ela falou assim para mim, na Tem hora. certeza que não é seu Eu filho? falei, não é seu filho. Aí o marido dela riu assim, falou, não, somos nós. Eu falei, e agora? Ela falou, é só não comprar e assumir o desafio de fazer a comida saudável, de brigar, de ser estressante no restaurante até ele voltar a comer, porque ele comia. Uhum. E que mais, né? E que mais? Ela falou assim, eu não quero fazer isso agora. Eu não tenho E tá tempo tudo para bem. fazer isso agora. Agora eu estou entendendo que isso é o que está mais prático para mim agora, na Uhum, minha vida, do que eu estou vivendo, e realmente estava uhum, no olho do furacão, mas uhum. poderia ser diferente se ela quisesse, claro que Sim. poderia. Mas ela entendeu que naquela hora ela não dava conta. E aí ela falou assim, Ana, eu preciso pensar sobre isso. Eu falei, tá bom. Uhum, Ela depois me ligou e falou, não vou continuar mais o processo. uhum. Porque eu não dou conta de mexer nisso agora. Sim, E tudo bem, só que ela viu. Ela sim, viu, sim, ela não vai desver, ela sim. entendeu o que ele come é porque ela compra, Uhum, ela entendeu aqueles desafios, ela entendeu o que ela está suprindo ou não ali na relação com os filhos e o que é dela, uhum. e ela entendeu que naquele momento ela não ia mudar. E Sim, tudo bem. sim. E Ana, e tudo bem, e trazer aqui também que, independente da escolha, quando eu acho que eu não estou fazendo uma escolha, na verdade eu estou fazendo uma escolha, e toda escolha tem uma consequência. A única coisa Sim, que todos nós precisamos entender que as consequências vêm, né, das nossas decisões. Então, quando nós entendemos, ou quando nós buscamos ir para dar limite aos nossos filhos com afeto, vem as consequências e sim. as consequências são E claro que é boíssimas, né? trabalhoso, né, Lô? Claro que Sim, é trabalhoso. É sim, muito mais fácil falar assim, Lô, faço porque eu tô mandando, eu sou sua mãe, eu é, quero. Porque aqui em casa é assim, quem manda sou eu. é, Claro que é mais sim, fácil, não é o mais sim, saudável emocionalmente. mas é, Porque você vai precisar ficar repetindo isso o tempo todo. sim. Só que é as consequências que a gente vai arcar, Sim,
né? E independente do que nós vamos escolher, vai ter consequências e arcar com isso, ainda mais quando eu falo de criança, gente, não é uma criança hoje, mas é um adulto É um amanhã. adulto, e essas consequências chegam na vida adulta, igual os exemplos todos que eu dei no começo da live, né? E hoje eu falei isso para uma mãezinha. A mãezinha é um bebê, né, de quase, vai fazer 2 anos. E a mãe falou assim que tudo dá na boca. Comida, água, quem não sabe pegar no copo. Porque como é o filho mais novo e os outros irmãos são tudo mais velhos, fazem tudo por ele. E eles fazem o máximo de não deixar esse menino ter contato com nada. Falei, então, mas só que é uma criança hoje, será um adulto amanhã. Então, a autonomia que você não está permitindo que ele tenha... Vai lá na autonomia e competência. Que se a criança não tem espaço para autonomia e competência, ela não tem esse lugar de pegar nada, de fazer nada, ela pode crescer um adulto com uma sensação de que tem um perigo para acontecer a qualquer momento, que tudo é possível, que nada ele pode. E nós temos isso, um pouco. Só que dependendo como aquela criança absorve aquilo para se defender, aquilo fica muito forte para aquele adulto. E aí é um adulto que tem, a gente fala de vulnerabilidade ao dano e à doença. Ele se sente vulnerável que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento. Uau. Ana, adorei conversar com você. Eu ficava aqui até... E se deixar, a gente fica mais 1 hora aqui, né? Pode fazer mais depois. Ai, gratidão, gratidão. Obrigada, Ana. Obrigada mesmo por você ter vindo. Abriu minha mente para muitas coisas. Cada vez que eu faço a gente eu aprendo tanto que eu até não fiz umas anotações aqui. Gratidão. Obrigada a você que acompanhou a gente, você que está assistindo a reprise, encaminha, gente. Nossa, é uma virada de chave que transforma vidas. Ana, obrigada. Deus abençoe. Amém. Eu que agradeço, Beijo. Tchau, beijo, beijo, gente. Tchau.